Vamos receber, portanto, Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora, mais uma vez conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, para entendermos esse tamanho da safra, o tamanho do programa de exportação e, claro, como isso vai se traduzir em preços para o produtor brasileiro. Roberto, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. É um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio mais uma vez. Olá, Carla, bom dia. É um prazer nosso estar com vocês sempre, né? E estamos sempre à disposição. Obrigada, Roberto. Para nós é um privilégio ter a sua análise aqui na nossa abertura de mercado. Roberto, como é que você está vendo de fato essas nossas exportações nesse começo de 2025? É algo que de fato ainda é prematuro para analisar, dada a força que as nossas vendas externas têm no nosso segundo semestre? Ou já dá para a gente começar a ter sinais claros de como vai ser o nosso programa exportador nesse ano, principalmente dado ao que está se desenhando para a nossa segunda safra de milho nesse momento? Olha, Carla, na verdade a gente está tendo, nesse momento, uma finalização, né, das exportações de milho da safra passada. Se a gente for pegar, a gente fala muito quando a gente analisa o balanço de oferta e demanda, que a nossa safra ela começa em 1º de fevereiro e termina 31 de janeiro. Se você pegar esses números desta forma, a gente vai chegar em alguma coisa ao redor aí de 38,5 milhões de toneladas, tá? Contra 55 que foi lá na safra anterior, né? Se você expurgar os meses de janeiro e fevereiro deste ano que passou, tá? E incluir janeiro e fevereiro deste ano, nós tivemos então 37 milhões de toneladas. Então ficou dentro, assim, lógico, num primeiro momento, acho que a gente chegou a ver até expectativas de 32, 33 milhões de toneladas. E a gente está batendo aí esses 37, 38 milhões de toneladas para essa safra que termina agora. Para a safra seguinte, a gente vai depender efetivamente dos excedentes, né? Porque a nossa exportação ela sempre vai girar em torno daquilo que nós produzimos de excedente até um momento que o mercado interno começa a pagar um pouco mais para que o produto fique aqui e não saia mais produto do que deveria. Diria para você que os nossos números aí, neste momento, falam em uma exportação ao redor, para essa safra vindoura, né? Alguma coisa ao redor de 40 milhões a 42 milhões de toneladas, tá, cara? Então, é uma expectativa, é uma exportação muito boa, né? O Brasil é um grande player internacional, a gente não tem mais dúvida disso, só fica atrás dos Estados Unidos, que essa campanha aqui deve ter alguma coisa ao redor de 62 milhões de toneladas, vem com uma exportação muito robusta, né? Mas a gente espera aí entre esses 40 e 42 milhões de toneladas que serão possíveis ser exportadas, tudo correndo bem, né, Carla? Dentro de uma safrinha aí que nós estamos falando, um pouco acima de 100 milhões de toneladas, né? Então, eu acho que a gente tem aí de novo uma dinâmica muito boa, preços convidativos neste momento, né, para as exportações também, né, e um cenário bom também em função de que a gente tem em Chicago hoje uns preços altos, né, e isso deve permanecer aí até pelo menos na próxima abertura de colheita dos americanos, se tudo correr bem também, né? Ressalvado que nós temos uma importância hoje muito grande nessa semana, que vai ser o relatório do Outlook Agriculture Outlook, né? Que vai trazer aí já uma primeira ideia de área para a safra americana. Eu quero ouvir de ti quais são suas expectativas, Roberto, mas antes disso, eu quero saber quais são suas perspectivas para a nossa segunda safra. Diante dos problemas que nós tivemos ali na soja, algumas áreas que tiveram atraso no plantio, depois atraso na colheita da soja, e muitos relatos de que uma parcela considerável da nossa safrinha vai ser semeada numa janela que não é a mais adequada. Mas, do mesmo modo, eu percebo que há uma perspectiva boa para a nossa produção geral de milho esse ano, ao passo em que há perspectivas boas também de comércio, como você citou aqui, preços convidativos. Como é que nós estamos avaliando, ou o mercado está avaliando, essas duas frentes nesse momento? É de fato, ou pode ser 2025, um ano muito promissor para o milho brasileiro em termos de preços e garantia de bons volumes sendo comercializados pelos brasileiros? Eu acho que sim, acho que o momento agora para o produtor brasileiro já está aí, já definido também sua safrinha, mas eu acredito que a gente vem com
bela de uma área sendo produzida. Eu diria que nessas situações de preço que nós estamos vendo hoje, né? Milho aí na faixa de 84, R$ 85. Lógico, nós estamos vendo um momento agora, spot um pouco mais, o mercado mais agarrado por uma série de coisas, até mesmo por conta da prioridade e o foco na colheita da soja, que traz junto consigo um aumento dos fretes e que acaba inviabilizando, às vezes, principalmente a saída, a remoção de produtos para maiores distâncias de um estado para outro. Né? Mas assim, a gente está aí falando em portos, alguma coisa ao redor de 74, R$ 75, né? Que já tem na pedra, já para se o produtor quiser negociar. Então, eu acho que em termos de preço, me parece bom. Acho que o produtor, que a gente costuma dizer, é um ano que ele vai querer plantar até na floreira do apartamento dele, né? Ou no jardim de casa, porque, na verdade, as perspectivas de preços que são convidativos para o milho, como a gente estava falando. Ah, a safrinha, se me perguntou, eu acredito aí em alguma coisa ao redor de 101 a 102 milhões de toneladas. Você tem mais a safra, a terceira safra. Eu estou trabalhando aqui com uma safrinha, uma safra Brasil total de 128 milhões de toneladas, tá, cara? Enquanto que a Conab fala em 125. Mas a gente já tem consultorias falando em 129, 130. Agora, além das exportações, a gente tem um cenário de consumo muito promissor. A gente vem com boas exportações de frangos, de suínos, bons consumos para esses setores, de bovinos, etanol, a gente já falou sobre isso, acho que é outra oportunidade, sai de um ano de 17 milhões e meio de toneladas de consumo para 19,5, vem com uma crescente com 2 dígitos há muito tempo o setor de etanol, né? Então, tudo isso, cara, eu acho que a gente vai ter um cenário muito bom para o milho, não esquecendo até que lá atrás, quem é um pouco mais antigo, como eu, a gente tinha um produtor plantando safrinha porque a rotação de cultura trazia, ele focava o objetivo para ter uma produtividade maior na soja. E isso continua dando. Então, assim, além de tudo, a necessidade de rotação, né? Além de hoje o milho, neste momento, neste ano, nos mostra que devemos ter um mercado positivo, com margens positivas para o produtor. O milho também ele é muito importante para uma produtividade melhor na soja. Então, esse balanço tem que ser feito junto, né, nas duas culturas. Então, eu acho que a gente deve ter uma boa safrinha. A questão dos atrasos, a gente teve um pouco, mas eu acho que nós estamos já recuperando isso, porque eu costumo dizer que, pessoal, que os produtores brasileiros, se a gente for pegar na média, o nível tecnológico que eles têm em plantadeiras e colheitadoras é melhor que os americanos. Eu não tenho dúvida, Sim, né? sim. Porque, então, assim, eu acredito que a gente pode ter aí, já estamos tendo já um certo avanço de novo na colheita da soja e do milho, vai deixar realmente algo, como sempre tem alguma coisa que fica fora da janela, mas eu acho que a gente tem um ano aí também com uma expectativa de formação do sistema mais para neutral, a partir aí agora de março, né? Do que o Laninha, né? Então isso tudo pode ajudar. Eu acho que, além de tudo, o que a gente tem que ver é que, por exemplo, os Estados Unidos, ele encolheu muito os estoques deles. Quando a gente imaginava lá em maio do ano passado que ia chegar com 60 milhões, nós tivemos algumas perdas de produção pelo caminho, inclusive em janeiro foi retirado 7 milhões de produção dos estoques da produção americana e, consequentemente, direto dos estoques. A gente de 60 milhões veio para 39, 38 milhões. E os Estados Unidos está com uma pujança grande nas suas exportações, exportando bem e consumindo bem também, né? E isso, Roberto, nos leva à necessidade de entender, diante disso tudo, como ficam ou como tem se construído as margens de rentabilidade do produtor para essa safrinha. Os atuais níveis de preços, que são muito bons, a valorização tem sido constante e muito sólida. Elas criam uma margem de rentabilidade para o produtor que traz um pouco mais de alívio, de fôlego para ele, inclusive, repensar todas essas estratégias e reforçar essas estratégias que estão dando certo. E com isso eu já vou acrescentar também a pergunta que chega para ti aqui da Gabriela Tonial, dizendo assim: bom dia, qual a perspectiva do milho para a safra 25-26?
a perspectiva é boa, portanto, Roberto, quando a gente pensa principalmente na rentabilidade dessa segunda safra e da temporada 25-26? Assim, o cenário de hoje, ele está melhor do que o do ano passado, Sim. né? Por uma série de coisas, inclusive o dólar, que está num outro patamar de preço, né? Ah, Chicago também andou caminhando para níveis aí de milho 3,50 durante o ano passado, principalmente no antecedente da colheita americana, e hoje Chicago numa faixa de 5 bushel. Então tem uma sucessão de coisas que tem preços melhores, e se vier, se caminhar ou vier junto com uma produtividade muito boa, cara, ah, mais esse balanço da operação de uma necessidade de rotação de cultura, eu acho que é algo necessário ao produtor dele realmente acelerar no milho, na minha opinião, porque eu acho que vai trazer margens positivas, tá? Então, eu acredito que as nossas produções, né, elas serão crescentes, né, daqui para frente, para acompanhar até mesmo o nosso consumo interno, né? O nosso consumo interno já beira os números que eu estou trabalhando já com 89 milhões de toneladas. O Conab fala em 87,5. Eu acho que existem alguns equívocos aí, porque eu acho que o setor de etanol ele vem ao longo dos anos consumindo mais, né, de aves. Então, pô, a gente já está com 90 milhões de toneladas. Nós temos a indústria de etanol quase beirando a um quarto do consumo de milho do Brasil é para o mercado de combustíveis, né, de energia. Então, acho assim, eu acho que é um, um, um panorama muito favorável, né, para a agricultura brasileira. Tem que vir junto, lógico, com produtividade, certo? Mas é lógico, o produtor também tem que ficar muito atento a tudo que vai estar acontecendo. Esse relatório agora também de quinta e sexta-feira, ele é extremamente importante, né? Porque está sinalizando, pelo menos os números estão favoráveis ao plantio do milho, né? O milho hoje, uma relação com o soja, ele está entre 2,2 e 2,3, sendo que normalmente ele é favorável ao milho quando é abaixo de 2,3, né? Para a soja, se for de 2,5, 2,4 seria um intervalo ali que o produtor decidir. Então, eu acho que está favorável e acredito que a safra 25-26 também venha muito forte, talvez naquela dinâmica que nós estamos vendo há alguns anos, caindo um pouquinho safra de verão, mas aumentando a produção de safrinha, desde que a gente tenha produtividade. Então, são produções boas e eu acho que temos um mercado muito bom pela frente. Roberto, quais são suas. Você acredita que possa haver mesmo um aumento substancial de área de milho nessa nova temporada dos americanos? Acho que eles vão, de fato, fazer esse movimento e a gente já vai conhecer esses primeiros sinais no final dessa semana, quando os primeiros números ali do Agriculture Outlook Forum do USDA começam a chegar para o mercado? Eu acho que vai se confirmar, né, Carla? O fato é que está uma dúvida. Dúvida não, assim, ó, se existe, tem informações de todas as formas que você possa imaginar do que pode vir a mais para a produção de milho nesse ano, né? Então a gente escuta desde 1 milhão até 5 milhões de toneladas, desculpa, de 1 milhão a 5 milhões de hectares a mais, né, na produção de milho. Eu acho 5 milhões de hectares a mais, na minha opinião, acho muito difícil, tá? Porque aí teria estoques muito altos nos Estados Unidos, eu acho que não vai acontecer, até porque o do soja também andou caindo os estoques, né? Então, eu tenho trabalhado aí com alguma coisa ao redor, que eu tenho gostado mais de ver, de algumas consultorias mais expressivas, alguma coisa ao redor de 1,5 milhão até 2 milhões de toneladas. 1,5 milhão de hectares a mais nos Estados Unidos, aí vamos fazer uma conta rápida aí, a gente incorpora aí uma produção de 15 a 17 milhões de toneladas a mais nos Estados Unidos, tá? Que nesse momento ela se faz necessária, porque além do aumento do consumo natural, né, nós temos os estoques dos Estados Unidos que estão ficando mais baixos. Então, eu acredito, né, a relação de preço está favorável para a produção de milho, mas nesse momento, bom, nós vamos ter os números na quinta-feira, né, cara? Então, quem sou eu pode dizer, mas quinta-feira a gente já tem um bom indicador. Mas eu acreditaria entre 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas, 2 milhões de hectares. E é o que você falou, né? A gente
cria essa expectativa, inevitavelmente. O mercado trabalha com essas expectativas em torno dos relatórios do USDA, sempre que eles estão ali no nosso horizonte. Agora, nós temos essa possibilidade de um aumento de área considerável entre os americanos. Ao mesmo tempo, Roberto, que nós temos um quadro global de oferta e demanda bastante desajustado, né? Nós temos um desequilíbrio agora no nosso cenário global de milho. E eu te pergunto, essa área se consolidando maior, se confirmando maior nos Estados Unidos, ela é suficiente para promover uma pressão também expressiva sobre os preços, ou justamente porque nós temos esse desbalanço entre a oferta e a demanda, o mundo produzindo menos do que consome nesse momento, pode ser o fiel da balança ali e manter os preços sustentados apesar desse aumento de área nos Estados Unidos? Olha, se a gente tiver uma produção boa no hemisfério norte, a gente também, nós tivemos esperamos que sim, né? Que a gente tenha, que ter algum problema de quebra que tenha para fora do Brasil, né, cara? Assim, a gente tenha também uma produtividade boa, uma produção boa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Eu diria que a gente vai ter uma recomposição dos estoques, se vier aí for, por exemplo, com uma área que a gente falou aí de que venha mais 15, 17 milhões, já melhora um pouco os estoques americanos. Só que eu não acredito e pode ser que no momento da colheita, né, os preços possam ser um pouco pressionados na colheita americana, mas acredito que esses preços, esse ano, que o ano passado chegou até 3,5 bushel, esse ano não apostaria que ele ficaria muito abaixo de 4,5 não, tá? Nesse momento, Chicago trabalha para a safra agora que se encerra em agosto, na faixa aí de 5 bushel, né? E a partir da safra nova, alguma coisa ao redor a 4,70. Então, assim, eu acho que a possibilidade de vir trabalhar para esses 4,5 aí vai depender muito das questões. Primeiro, falando de uma safra, sem falar em nenhuma catástrofe, né? Talvez nesse patamar, vir para baixo de 4,5. Então, estamos falando aí cair talvez uns 10% para um período de colheita americana, tá certo? Mas acho que ainda favorável a tudo isso que nós estamos vendo, né? Até porque a soja também aqui no Brasil, com uma produção alta, está fazendo com que os preços fiquem mais deprimidos e nessa relação hoje é o que a gente está falando. O produtor, em tese, deve plantar mais milho, né? Então, eu acredito que pode ser que a gente tenha um preço um pouco mais baixo, mas, sinceramente, não acredito que a gente vai chegar a níveis como chegou o ano passado. Você vê de 3,5 para 4,5, a gente tem quase 30% de diferença, né? Então, eu acho que a gente falar de 4,5 a 5, acredito eu que será a média de preços do mercado neste ano. Com relação à safra mundial, realmente a gente tem aí um cenário onde a gente tem tido um consumo grande, principalmente para os setores de biocombustíveis, né? A safra global do último relatório mostrou aí 3 milhões de toneladas a menos, mas trouxe, na verdade, ali um relatório que um consumo maior da China, a China importando um pouco menos e caindo lá os 3 milhões no fundo. Se a gente pegar os estoques mundiais aí, que a gente está falando aí alguma coisa ao redor de 290 milhões de toneladas, 200 milhões está na China, né? E ali é uma caixinha preta, né, Carla? Ali é. Eu particularmente não acredito que a China tenha 200 milhões de toneladas, mas ela não está fazendo nenhuma pressão no mercado por enquanto, tá? Mas o que eu quero dizer é que essa redução global que muitos estão falando, eu diria que ainda é um negócio que pode promover uma explosão de preços, tá? Porque eu acho que ainda temos produto suficiente para o consumo, né? E tem só essa questão da China aí, que é uma caixinha preta e às vezes os números deles mexem lá e acabam às vezes tendo alguma observação em cima disso, tá? Mas a China vem há muitos anos já com esses 200 milhões de toneladas, né? Eu não vejo assim nenhuma preocupação, apesar que eu estou frisando. Não acredito que eles tenham 200 milhões, eles têm bem menos, na minha opinião, tá? Então, cara, acho que assim, me parece um ano promissor para o milho. Vamos acompanhar. Roberto, quero muito te agradecer pela companhia. Peço desculpas aqui das vezes que eu tava aqui tossindo, né? Um pouquinho, a gripe
me pegou, mas é sempre muito bom ter você por aqui. Você sabe que eu adoro entrevistar você, então obrigada mais uma vez por estar conosco e certamente estaremos juntos para a gente continuar entendendo como é que esses preços estão se construindo. Obrigada mais uma vez, volto sempre, meu amigo. Uma ótima semana para você. Obrigado a você, disponha sempre e espero que os produtores estejam tendo uma boa colheita e um bom plantio nesse momento. O que a gente quer mesmo é produtividade e É produção para verdade. que eles faturem o máximo possível. É isso mesmo. Nós desejamos o Tá mesmo bom? daqui. Obrigada, Roberto. Ótima Obrigado. semana, Até bom trabalho logo. para você. Até logo. Obrigado igualmente para todos vocês. Obrigada.